Boa noite a todos, boa noite Teresópolis em Ação, boa noite a todos que estão assistindo a nossa live diretamente de Nova York e de São Paulo, com dois teresopolitanos de coração, né, espalhados pelo mundo. Então eu queria agradecer a presença da Mariana e esse nosso desafio de fazer uma live rápida, né, assim, comparado com as aulas que ela elabora na internet, só para dar uma ideia para a gente dos desafios da habitação popular e das melhorias habitacionais. Eu queria agradecer a sua presença, Mariana, e a gente não se vê há um tempo, e é uma oportunidade também para a gente publicamente, né, compartilhar as nossas, as coisas que a gente tem feito nesse tempo que a gente não está trabalhando juntos, né? Pelo menos não fisicamente. Eu queria que você falasse primeiro um pouco de você, da sua relação com Teresópolis, e depois a gente começa a falar sobre trabalho. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer, Marco, o convite. É sempre um prazer estar na sua presença, mesmo que virtual. Você que foi sempre tão importante em todo esse processo de criação do Arquiteto de Família, de fundação da ONG, e sempre foi uma pessoa-chave em muitas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, que deram um novo rumo para toda essa jornada, né? Uhum. Bom, para mim é um prazer também poder falar para Teresópolis, por Teresópolis, e me dá até aquela saudade do cheirinho de frio que eu sinto, que era como eu dizia quando eu abria a janela da casa da minha avó e sentia o cheiro do frio. Passei boa parte da minha infância e adolescência nessa cidade, muito querida, e acompanhei, né, ao longo do tempo, o processo de ocupação das encostas, das áreas de risco, e sempre com muita atenção, e já depois, ao longo da minha formação como arquiteta, com preocupação, né? Uhum. Mesmo antes daquelas tragédias de 2011, eu já tinha essa preocupação, inclusive conversávamos muito, né, Marco, sobre como levar o arquiteto de família para Teresópolis, e eu sempre ponderava muito em função das áreas de risco, né, dos riscos de deslizamento, das encostas instáveis, mas ainda assim a gente tem muito o que trabalhar em relação às melhorias, a possibilidade de melhorias habitacionais nessa cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o arquiteto de família, que as pessoas entendam o programa, a ideia, né, o conceito. Isso é muito, para mim, tem uma ligação afetiva, né, com o projeto e com a própria Soluções Urbanas. Me lembro da vez que eu, como diretor lá do Centro de Urbanismo, né, conheci você como moradora de Botafogo, não é isso? Interessada. Na verdade, foi uma matéria no jornal, não é isso? Uma entrevista que eu tinha dado ao Jornal do Brasil um dia antes, sobre a minha intenção de abrir o Centro de Urbanismo para a comunidade, e você foi na primeira chamada, primeira reunião, recém-formada, não é isso? Você estava recém-formada, né? Já tinha a minha primeira pós-graduação. Mas tinha pouco tempo, comparado, né? Sim, eu emendei a pós-graduação na Fiocruz, eu emendei a faculdade com a pós-graduação no ano seguinte. Mas você tinha uns 3 anos de formada, 2 anos. Então, eu já tinha essa relação com a saúde pública, né? Então, e aí conversamos, e eu falei para você da vontade que eu tinha de poder oferecer arquitetura gratuitamente ou de forma mais acessível à população de baixa renda, né? E aí você isso foi antes da criação da lei, né, de assistência. Da lei de assistência técnica. Foi muito antes.
Isso foi 2001, a lei é de 2008, final de 2008. Nós fomos os primeiros, naquele momento, a fazer o orçamento participativo. Na Prefeitura do Rio, nenhum órgão da Prefeitura fazia orçamento participativo, a gente fez ali, pela primeira, né, na Secretaria de Urbanismo, né? Mas há alguns meses atrás, quando o Serquis morreu de forma trágica, eu publiquei um texto que, embora a gente, né, eu tivesse divergências com ele, e deixei até a direção do Centro de Urbanismo por conta dessas divergências, eu não podia deixar de agradecer a ele a oportunidade, porque foi graças a ele também, a oportunidade de administrar aquela unidade. Se não fosse isso, eu não teria conhecido você, né? Então, assim, por mais que o final da história tenha sido dramático, politicamente e para a vida dele também, né, de uma forma dramática que terminou, eu acredito que não foi por acaso que a gente se esbarrou naquele momento histórico, naquele momento específico, e a gente seguiu, né, de alguma forma, um acompanhando o outro nesse... E eu sempre tentei, sabendo dessa sua ligação com Teresópolis, eu sempre, né, te apresentei prefeitos, secretários, tentamos levar, né, durante algumas gestões, levamos a proposta e continuando levando, né? A última vez que eu fiz uma live com o prefeito atual, falei para ele do projeto, e ele falou que já estava incluído, inclusive, no programa de governo dele, queria aprofundar, e vamos tentar aqui, um dia, talvez, reunir você, o prefeito e alguns vereadores que estejam interessados também nessa pauta, para que a gente consiga conversar com todos sobre isso. E a gente sabe que sem uma mobilização, né, das comunidades, das cidades popular, nos conselhos e tal, esses projetos não saem, né? Eles só saem se eles estiverem animados por essa pressão política. Explica melhor, o que é o arquiteto de família? Bom, o arquiteto de família é uma metodologia que hoje eu posso chamar de assistência técnica, que na época que a gente criou a proposta, a gente não adotava esse nome, né? Mas já depois da lei de 2008, que foi a lei que criou o acesso a profissionais de arquitetura e de engenharia gratuitamente para famílias de até 3 salários mínimos que queiram construir ou reformar a sua própria moradia, a Lei 11.888, de 2008. Então, esse nome, assistência técnica, se tornou mais popular. Mas, então, o arquiteto de família é uma metodologia de assistência técnica para promover melhorias habitacionais. E nós temos como foco a promoção da habitação saudável, né? Eliminar as inadequações da moradia que podem causar riscos à saúde física, saúde emocional e os riscos de acidentes. Né? E aí nós trabalhamos a partir da atuação permanente, contínua, de profissionais de diversas áreas, né, com uma atuação interdisciplinar, então arquitetos, assistentes sociais, engenheiro, e outros profissionais que podem atuar junto. Eu gosto muito sempre de atuar junto às unidades básicas de saúde, junto com a estratégia de saúde da família, envolver os médicos de família, especialmente os agentes comunitários de saúde. Então, é uma proposta de atuação permanente e contínua no território, junto com as famílias, criando as melhorias gradativas, né? Porque a atuação são reformas pontuais, então a gente não reforma uma casa toda de uma vez, a gente reforma as casas aos poucos. Então, nesse processo, as famílias vão se envolvendo, né? E é um processo também de qualificação dessa dinâmica de construção nas áreas, né? Nas áreas de favelas, nas áreas de periferia. Então, a intenção com isso, gradativamente, fazer com que esse território ganhe maior resiliência, né, frente às mudanças climáticas, frente
ao enfrentamento de epidemias, por exemplo. Então, hoje a gente está falando muito da pandemia, né? Uhum. E aí a gente sabe que essas áreas são as áreas mais vulneráveis para a proliferação de doenças. A gente, quando criou o arquiteto de família, inclusive com esse nome, a gente já sabia dessa correlação, né? Saúde e ambiente, e como as moradias precárias, moradias insalubres, com superadensamento, como elas são mais propícias à proliferação de doenças, aos riscos de acidentes e até prejudicam a recuperação de pacientes que saem dos hospitais, enfim. Então, a ideia a partir desse processo de melhoria gradual, tornar esses ambientes menos vulneráveis, né? Reduzir a vulnerabilidade ambiental e, com isso, também a vulnerabilidade socioeconômica. Eu me lembro que uma das... bom, primeiro, duas observações. Primeiro, a gente estava junto, né, quando a gente foi criado esse nome, Arquiteto de Família, e justamente a ideia era associar o médico de família, que era um programa muito bem sucedido. Então, exatamente, nós pensamos que a associação desse nome faria com que fosse ligado a uma coisa da saúde, e acabou sendo mesmo, né? Inclusive nas experiências reais, né, de implementação, como no Vital Brasil, estava ligado à saúde, né, a uma unidade de saúde, de alguma forma. Então, já nasceu com a ideia de estar ligado à saúde. E bem antes, como você mesmo falou, de uma lei. Então, quando a gente idealizou, a ideia era voluntariado, a ideia era uma coisa, né, porque como não existia na lei, as cidades implementavam ou não, as pessoas faziam ou não, não era uma coisa, não era uma lei. Depois que surgiu a lei, eu me lembro que você falou comigo, olha, agora com essa lei. E aí a gente até conversou, olha, demora, a lei demora a pegar, porque depende disso, daquilo. O Ministério foi criado, o Ministério das Cidades, depois não existia o Ministério das Cidades, então foi criado um ministério, e aí os nomes dos ministérios pareciam confusos, e aí eu me lembro que nessa época a gente tentou também internacionalizar o projeto, mostrando, né, e até acabou ganhando um prêmio lá na Geórgia, né, aqui na Geórgia, né, da Associação de Construtores Latino-Americanos, e a ideia depois começou a ganhar prêmio, começou a ganhar, né, projeção. Queria que você falasse um pouquinho dessas premiações para as pessoas terem ideia de como esse projeto foi bem visto antes da questão da lei, inclusive, né, e depois, agora com a possibilidade da lei, você já vem com esse histórico desse conhecimento todo, essa metodologia, tudo, que as cidades, inclusive Teresópolis, podem aproveitar esse conhecimento todo e aplicar. Como é que foi essa questão dos prêmios? Eu sei que o da Geórgia, eu acho que foi o primeiro, não é isso? Foi. Depois, a gente teve, em 2012, o projeto, o Prêmio Generosidade das Organizações Globo. Ficamos em segundo lugar. E, apesar desse nome, generosidade, dá uma ideia, assim, né, de uma enfim, não é bem a ideia que a gente gosta de passar, né? A gente gosta da ideia parece filantropia. Parece filantropia. Mas é moradia como um direito, né? Mas esse prêmio veio em função de uma matéria que foi feita por uma jornalista brilhante, minha xará, que agora está aí em Nova York também. Foi uma publicação na Marie Claire sobre o projeto, uma matéria muito bem escrita. Então, por isso, a gente concorreu ao prêmio e ficou em segundo lugar. No ano seguinte, nós fomos certificados, nesse mesmo ano, 2012, certificados pela Fundação Banco do Brasil como tecnologia social, e é interessante falar um pouquinho sobre esse conceito de tecnologia social, porque a tecnologia social ela é a reunião do conhecimento técnico, científico, com o conhecimento empírico de quem demanda alguma tecnologia, alguma metodologia, né? Então, ter o projeto Arquiteto de Família certificado como tecnologia social, para a gente foi uma grande honra, porque comprovava que era uma metodologia
feita junto com as pessoas que precisam daquilo, e ela pressupõe que tenha um resultado de baixo custo e de fácil reaplicação. Então, para a gente sempre foi uma honra, né, ser reconhecido como tecnologia social, né? Tecnologia social, as pessoas às vezes têm a ideia de que é uma tecnologia voltada para o público de baixa renda, não, mas ela tem todo esse conceito na sua construção. E aí, no ano seguinte, nós fomos premiados pela FINEP, também na categoria tecnologia social, como a tecnologia social do ano de 2013, na região sudeste. E aí concorremos depois à tecnologia nacional, mas aí foi uma da região norte que ganhou. Mas já foi uma honra termos ganho o prêmio na regional, né, da FINEP. Depois, em 2015, eu fui premiada como arquiteta do ano pela Federação Nacional dos Arquitetos, também uma honra, né, pela contribuição à arquitetura, a essa nova, né, essa ideia. Eu não sou pioneira, né, na verdade existem outras pessoas, outros arquitetos que já trabalhavam a questão da moradia social. Tem uma mensagem aqui do Hélio Barros, ele falou que em 2013 eles criaram um projeto chamado Arquitetos Sociais. Vou mandar mensagem para você depois, só para você tá ver. ótimo. Enfim, já existia essa preocupação, né, dos arquitetos com... Olha, vou falar dos anteriores, né, de pessoas, programas anteriores a isso. O Carlos Nelson teve uma experiência incrível no Rio de Janeiro. Teve o grande precursor, quem é considerado precursor é o Clovis Hengelfritz, no Rio Grande do Sul, que foi depois, enquanto deputado, quem formulou o projeto de lei que levou à criação da Lei 11.888, que, na verdade, depois foi aprovada já pelo Zezéu Ribeiro, outro arquiteto que também foi deputado, mas a experiência do Clovis Hengelfritz nos anos 70, no Rio Grande do Sul, também é pioneira, e existem muitas assessorias técnicas que aconteceram especialmente nos anos 70, 80, algumas que começaram nesse período e existem até hoje, que são grupos de profissionais que atuam junto aos movimentos organizados por moradia, né? Então, na verdade, essa ideia dos arquitetos atuando junto com a população já existe há muito tempo. Agora, com esse foco na melhoria habitacional, foi um pouco algo mais recente e também como uma atuação direta com as famílias, né? Não especialmente não necessariamente com os movimentos organizados. Então, é algo que vem sendo construído, né, ao longo de muitos anos. Então, eu não sou pioneira, mas na época eu não conhecia também tantas experiências, eu fui conhecendo depois. E na época também não sabia como fazer isso de outra forma, e foi né, a partir do seu incentivo que a gente começou. E aí, desde 2016, 2017, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo começou a ter um pouco mais de interesse sobre essa prática profissional, né, dos arquitetos, e aí, então, passou a destinar 2% da sua receita para o incentivo, para o fomento da assistência técnica, né? Então, apesar de, antes disso, outras entidades de classe, como a própria Federação Nacional de Arquitetos, já desenvolviam, já promoviam seminários para discutir o tema da assistência técnica, foi depois que o Conselho de Arquitetura começou a colocar recursos nisso e a disseminar a ideia pelo Brasil todo, que realmente essa ideia do arquiteto atuar com esse público se tornou mais clara e despertou tanto o interesse dos profissionais e de estudantes. Então, hoje existe um movimento enorme pelo país todo, e aí eu fui convidada pelo CAL, percorri o Brasil todo,
falando da experiência e dando palestras e promovendo oficinas. Então, foram assim uns 2 anos para despertar o interesse dos profissionais para esse tema. E aí, ao longo do tempo, a gente vem fomentando a estruturação das condições para que essa atuação seja uma atuação sustentável para arquitetos e cada vez mais acessível para a população de baixa renda. Eu me lembro que quando eu assumi em janeiro de 2001 a presidência, a direção, né, do CAU, que também era CAU, né, só que é com U, exatamente. Centro de Urbanismo e Arquitetura do Rio de Janeiro. Mas o CAU também é com U, porque aqui tem CAU de Laranjeiras com L. É do teatro. A escola de teatro também é CAU, né? Então, assim, são 3 CAUs. Um com L e 2 com U. Só que 2 relacionados à arquitetura e um é de teatro. Então, sempre que eu falava que era diretor do CAU, o pessoal, me dá uma chance na Globo aí. Entendeu? Não, mas eu sou diretor do outro CAU, não é o CAU da Laranjeiras. Hoje em dia perguntariam se você é arquiteto, né? Porque o CAU ficou mais famoso agora do que era antes. Em 2001, muita gente não conhecia o CAU. Não, em 2001 só existia o CREA. O CAU os arquitetos eram ligados ao CREA. Aí, em 2003, se eu não me engano, não, 2000, foi depois da lei, na verdade. O CAU é mais recente, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é bem mais recente. Então, ele tinha prédio, época... Eu me lembro de um prédio que tinha lá em Laranjeiras, não, era em Botafogo. Onde era o CAU antes? Onde era o CREA? No centro. Era no centro? Bom, eu fui uma vez numa reunião em Laranjeiras ou no Largo do Machado. Não, aí o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Eu fui uma reunião lá porque eles ficaram um pouco chateados. É aquela coisa, né? Quando a gente ficaram chateados do fato de eu não ser arquiteto e ser diretor do CAU, mas os anteriores também não eram, você nunca teve um arquiteto lá, e os posteriores muito menos. Mas a ideia era, depois eles entenderam que a ideia era, quando você coloca um sociólogo ou que você coloca uma pessoa num centro de arquitetura e urbanismo, também a ideia é direcionar. A gente tinha 4, 5 arquitetos lá, um órgão que era elitista, um órgão que era muito voltado para exposições, coquetéis e vernissagens, para uma coisa mais útil para a comunidade, né? Tanto é que eu pedi para que as portas fossem abertas, que o orçamento fosse publicado. Então, assim, esse meio da arquitetura e urbanismo ainda é, para muita gente, muito elitista. E o fato de você ter um arquiteto para sua casa ainda é uma coisa que muita gente não entende, que uma pessoa de baixa renda ela pode ter um arquiteto na sua casa para ajudá-la. E eu aprendi com você, inclusive, que muitas vezes pessoas que não usam arquiteto, não usam engenheiro e fazem suas próprias construções, gastam mais dinheiro do que se tivesse uma orientação, porque gasta mais cimento, gasta mais pedra, gasta mais tudo, porque ele acha que aquela pilastra tem que ser 2 vezes maior do que ela precisa, porque ele não tem cálculo, né? Então ele vai, não, para segurar um segundo andar, eu vou ter que botar uma pilastra desse tamanho aqui. Então é tudo um cálculo e acaba gastando mais. Eu me lembro que você me mostrou um gráfico uma vez que a venda de cimento e de material de construção, ela subia. E eu quero falar justamente sobre isso, ela subia dessa forma, assim, né, graficamente subindo, mas a linha da legalização das casas continuava baixa. Então, no momento você tinha uma construção, um aumento de construções na cidade, e eu acho que aí o Hélio falou isso, né? Então, o Hélio está falando de 2003, começou então, mas a gente está falando, Hélio, de 2001. O Centro de Arquitetura e Urbanismo, em 2001, começou a falar de programas de arquitetura pública, né? De arquitetura... Mas em 2001 também, foi aquele momento em que o universo abre as portas para as ideias, né? Foi também em 2001 que foi criado pelo IAB e pela Prefeitura do Rio
E, aliás, é isso que é muito curioso, né? Porque o CAU também era da prefeitura. Então, foram duas coisas criadas na prefeitura e no mesmo momento por secretarias diferentes. Mas foi criado o PAP, que foi um programa de aperfeiçoamento profissional para jovens arquitetos atuarem nas favelas de menor porte, que eram chamados os bairrinhos. Então, durante do programa Favela Bairro, aconteceram os bairrinhos, e aí foram 5 favelas onde houve programa de melhorias habitacionais a partir desse programa em que o IAB fazia o aperfeiçoamento mas aí foi essa ciumeira que rolou, e essa ciumeira que rolou. O presidente do IAB era o Carlos Fernando, mas enfim, foram momentos. Os 2 programas aconteceram ao mesmo tempo, só que o PAP, né, o bairrinho, do bairrinho, ele tinha financiamento da União Europeia, né? Então tinha recurso, e foi um programa experimental, uma pena que tenha ficado só naquele momento, né? E aí foi coordenado pelo Jerônimo de Moraes. Então, assim, são pessoas com quem eu lido, com quem eu dialogo, né, até hoje, enfim. Mas foi uma experiência muito rica, mas que infelizmente ficou ali, né? E aí a gente existem muitas outras experiências interessantes. O que a gente precisa hoje é garantir que não sejam mais só projetos pontuais, né? Em que a gente possa reunir todo esse conhecimento, e é o que a gente hoje vem tentando fazer com as soluções urbanas, a gente sistematizou todo esse conhecimento acumulado que a gente teve ao longo de 8 anos ininterruptos atuando no Instituto Vital Brasil, no Morro Vital Brasil, por uma cooperação técnico-científica com o Instituto Vital Brasil, né? E aí eu tive essa sorte grande, né, de ter o Werneck também apresentado por você, né, e que colocou esse desafio de vamos lá, vamos tocar esse projeto, então, e foi o que a gente fez, e foi aí que... O Werneck é um cara espetacular, e eu tinha trabalhado com ele como subsecretário de saúde do Dr. Gazola, e a gente tinha tido essa experiência, e assim que ele assumiu, e ele sempre me acompanhou nas redes, né, quando eu vim para Nova York e tal, e aí ele falou: Marco, eu vou assumir a direção, né, do Brasil. E aí ele falou, ele viu, né? Ele tinha visto. Eu lembro daquele projeto lá do CAU, que você começou lá junto com, né? E aí eu fiz essa ponte, e deu super certo, né? Uma relação de trabalho maravilhosa, de amizade de todos nós, né? Verdade. E a gente foi, né, caminhando com essa ideia, e eu me lembro que era tão diferente a recepção das pessoas em relação, hoje em dia, né? As pessoas entendem, você não precisa explicar muito. E aí eu queria, assim, sair um pouco da questão técnica, e porque esse vídeo vai ficar aqui, né? Então outras centenas de pessoas vão, né? Geralmente nossas lives, elas têm 800 pessoas assistem depois que, né, no tempo delas. Eu queria conversar com você sobre a questão específica de algumas vidas, algumas pessoas que eu vi, eu fui lá, subi no morro, eu cheguei a voluntariado, né, eu dei aula, né, de inglês lá né, para um grupo de alunos. Então, assim, ao frequentar aquela comunidade, eu ver a relação que vocês desenvolveram, a Aline, você e outros, né, que desenvolveram com as pessoas, é impossível não lembrar da emoção das Donas Marias, das Donas Terezas, das Joanas, né? De todas, porque na maioria são mulheres, a gente precisa destacar isso, a maioria das donas de casa, a maioria dos donos dos imóveis, inclusive até o móvel parece que, né, estava por registro, por lei, né, favorece também as mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa emoção e como isso mudou, se alterou alguma coisa para você, se acrescentou, como acrescentou, essa emoção de você entrar, porque me lembro de uma casa em que a temperatura, vamos falar de coisas simples, né, ser mais simples, porque você quando mora, tem um samba antigo da Mangueira que fala assim,
que é quando amanhece um esplendor com seus barracões de zinco. Eu fico imaginando o calor de um barracão de zinco, você viver dentro, não é nenhum esplendor, você viver dentro de um barracão de zinco, com a temperatura altíssima. Eu me lembro que você tinha uns aparelhinhos, numa parceria, né, isso, que colocava o aparelhinho dentro de casa e media a diferença entre antes e depois. E eu acho que isso é uma coisa tão bacana, porque as pessoas terem uma casa mais ventilada, né? E Teresópolis é uma cidade que tem muito problema de respiratório por conta da alta umidade. Se você deixar uma casa em Teresópolis fechada, em uma semana está cheio de mofo. E essas casas que não têm circulação, elas causam problemas respiratórios nas pessoas. Eu não tenho números, mas eu acredito que o número de pessoas com doenças respiratórias em Teresópolis seja altíssimo. Inclusive, quem tem bronquite, asma, nem é recomendável que more numa área como essa, sem um acompanhamento médico, né? E pobre, você sabe, a pessoa não tem como ter um acompanhamento médico. Queria que você falasse um pouco dessa emoção de mudar a vida das pessoas. Bom, a gente até postou esses dias, foi ontem, tá? Entre ontem e hoje tem postado nas redes sociais das Soluções Urbanas um trechinho de um vídeo de uma moradora, da Karina, falando... Vamos botar aqui no grupo depois o pessoal ver. Falando da mudança, da transformação na casa dela, né? Eu falo que a gente faz reformas pontuais, mas a casa dela foi uma das poucas que a gente reformou inteira, porque a gente precisava exatamente testar as soluções técnicas que a gente estava propondo, e então a gente usou algumas casas como laboratório, né? Então, essas casas foram reformadas, inclusive, com recursos de pesquisa, né? Numa pesquisa da FINEP, foi financiada pela FINEP, e que a gente trabalhou junto com a Fiocruz e mais 7 instituições de pesquisa. Para as pessoas entenderem, a pessoa teve sua casa reformada e o recurso para a reforma da casa saiu de uma fonte e os arquitetos saíram de outras, é isso? Só para o pessoal entender como é que funciona essa reforma. Nesse caso, dessas casas que foram objeto dessa pesquisa, os arquitetos sempre foram, a equipe técnica sempre foi remunerada pelo Instituto Vital Brasil, que era quem mantinha a gente lá. E aí a gente buscava outras fontes de recursos para poder viabilizar obras, ou para poder viabilizar as feiras de trocas, enfim, criar as condições de fomentar as reformas. A equipe... Eu queria que você falasse depois das feiras de troca também, que é uma coisa interessante. Também. Mas essas, tanta coisa, são 8 anos, né? Mas deixa eu falar da casa da Karina. A gente fez essa casa com recursos dessa pesquisa de desenvolvimento de tecnologia social para a habitação, e a gente, depois a gente fez a aferição dos resultados com uma parceria com o Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética da Universidade Federal Fluminense, coordenado pela professora Luíse, e aí nós conseguimos aferir as mudanças em relação à temperatura, e realmente a casa era muito quente antes, então nós criamos soluções de ventilação cruzada, pintamos as fachadas com pintura branca, né, com tinta branca para refletir mais o sol, elevamos o pé direito, criamos o ático ventilado, né, que é um termo técnico, mas o espaço que fica entre o forro e o telhado, com ventilação, e aí isso cria um colchão de ar, é uma solução clássica de arquitetura, não tem nenhuma inovação aí, mas cria-se um colchão de ar que ajuda a isolar a temperatura, tanto calor quanto frio. E aí utilizamos também uma telha feita de Tetra Pak, que aí remete à história da feira de trocas, mas é uma telha ecológica e termoeficiente. Então, com todas essas transformações, nós também fizemos as soluções de eliminação de umidade e criamos mais um cômodo, porque ela dividia com o marido e os 3 filhos o único quarto. Criamos mais um quarto. Então, foi uma transformação geral na casa, e esse vídeo ela conta, né, o quanto isso impactou na vida dela, e especialmente na vida dos filhos, que pararam de tomar remédios para problemas respiratórios. Eu lembro de ter perguntado antes da reforma para ela
se os filhos tinham problemas respiratórios, e ela falava, não, meus filhos não têm, porque eles tomam esse remédio, e ela enumerou os 5 remédios. Então, a percepção dela é de que os filhos não tinham problemas respiratórios, e realmente não tinham, porque eles estavam medicados. Eles não estavam sofrendo os efeitos, mas estavam tendo problema, né? E viviam esses problemas, né? E aí, depois da reforma, eles pararam de precisar dos remédios, porque a casa dela estava em condições mais salubres e com melhor conforto. E aí, essa medição de temperatura mostrou que antes a temperatura de dentro da casa e de fora da casa, os gráficos, eles oscilavam da mesma maneira. Então, os materiais usados na casa e a forma como ela estava construída, ela não impedia, não criavam nenhuma solução de isolamento da temperatura. Depois da reforma, os gráficos de temperatura interna oscilavam menos, ou seja, ela garantia o isolamento térmico. Em alguns pontos do dia, tinha uma diferença. Antes da reforma, a alguns pontos do dia, a temperatura interna era ainda maior dentro de casa do que do lado de fora. Então, a temperatura interna era maior. Depois da reforma, conseguiu uma variação em alguns momentos de até 8 graus Celsius de diferença. Então, assim, 8 graus? 8. Meu Deus. É chocante. Né? É chocante. Né? É claro que para a gente verificar mesmo essa diferença, a gente precisaria fazer várias casas, né? Claro. Mas com essa casa aí, a gente já percebeu com 8 esse graus é quase uma diferença que muda até a forma de dormir, de tudo, né? Porque essas casas, muitas não têm ar-condicionado e às vezes não tem nem ventilador, né? Então, 8 graus faz uma diferença imensa. E aí quando tem ar-condicionado ainda tem os outros problemas, né? Porque você tem problemas na fiação, e aí você no filtro do ar, porque às vezes estavam 2 anos, 3 anos usando ar sem limpar, sem trocar filtro. Sim, eu posso, pela minha experiência, posso dizer que mais de 90% das casas têm problemas com a fiação elétrica, né? Com as instalações elétricas. Então, você ligar um ar-condicionado é sempre um risco de curto, é um consumo energético muito grande, mesmo que as pessoas não paguem energia, mas é um consumo aí de recursos. Para a cidade, é um consumo para a cidade em geral, exatamente. Né? Então, assim, na verdade, você tem uma série de transformações a partir das melhorias habitacionais, não só na saúde, né? As questões respiratórias, elas comprometem, e aí já tem dados da Sociedade Brasileira de Psicopedagogia que comprovam o prejuízo no aprendizado e no aproveitamento escolar por conta da síndrome do desconforto respiratório noturno. Ou seja, se ele é noturno, ele acontece em casa, né? Uhum. Então, é no quarto. Né? Então, dessa forma, a gente consegue associar os problemas de saúde aos problemas da moradia. Mas isso são casos assim que a gente precisa ainda de muita pesquisa para poder ter esses dados, essas estatísticas de forma mais precisa, para que a gente possa realmente comprovar o quanto o investimento em moradia, na melhoria da qualidade da moradia, pode reduzir os gastos com a saúde. Né? Mas só para ter uma ideia, um outro dado que eu consegui buscar ao longo desse tempo todo é que 25% das internações por traumatismo craniano no hospital de referência em traumas é causada por queda da laje, né? Porque a laje é utilizada como extensão da moradia. Uhum. Né? Então, ou seja, 1/4 dos traumatismos cranianos são causados por queda da laje. Né? São as crianças que usam a laje para soltar pipa, é o famoso para pegar sol, e também pessoas trabalhando, né, construindo um segundo pavimento, enfim. Então, a falta de uma proteção, de um guarda-corpo, leva a esse tipo de acidente. E um outro dado é que a cada 3 dias morre uma pessoa por esse tipo de acidente. Né? Então, a gente está aí falando das pessoas que acabam internadas e também das pessoas que vêm a óbito. Né? Eu fui um pouquinho além nesse caso, e aí fui pesquisar o quanto que se gasta
com uma pessoa internada por traumatismo craniano e gira em torno de R$16 mil por mês. Esse é o custo que a sociedade paga por uma falta de orientação também, né? Porque se as pessoas tiverem uma orientação, um financiamento, alguma coisa que elas possam fazer uma proteção em casa, elas farão, porque a classe média usa grades nas janelas para proteger que os seus filhos não caiam, né? Quase todo apartamento de classe média você vê que tem uma gradezinha ali para o filho, para a criança, né? Não pular ali. Eu queria que você falasse das trocas, porque eu acho que é uma ideia muito bacana e que tanto as trocas quanto o dinheiro social são inovações dos últimos 10 anos, acredito, que não existiam, né, no passado, né? Quando a gente se viu sem recursos para fomentar as obras, essa foi uma ideia da Aline, que é assistente social, que era responsável pelo programa social, né, do Arquiteto de Família, e tinha uma experiência em economia solidária, então ela veio com essa ideia, nós buscamos uma parceria com uma grande loja de material de construção, a Leroy Merlin, em Niterói, que nos doava os materiais que não serviam mais para venda, né, que eles... e aí, então, não tinha mais utilidade aquele material, mas eles ainda serviam para uso, né? Mas não podiam mais ser vendidos. Então, eles nos doaram, eles passaram a nos doar periodicamente esse material, e ao invés da gente simplesmente distribuir, a gente quis criar uma relação diferente com os moradores. Então, foi criada uma moeda social, que era trocada por embalagens longa-vida, né, pela embalagem Tetra Pak. Então, a cada 4 litros de embalagem, era trocado pelo trocado vital, por um trocado vital, e com esse trocado vital, era possível comprar material de construção dessas doações, que depois a gente ampliou para doações vindas de outras fontes, e aí a gente fazia feira de trocas solidárias. E então, dessa forma, as pessoas compravam o material de construção trocado por essas embalagens. Essas embalagens, elas eram trocadas a partir de uma parceria com a Tetra Pak recolhia essas embalagens e nos devolvia na forma de telhas feitas com essa matéria-prima. Né? Então, dessa forma, a gente fazia os telhados com menor custo. Foi a partir disso que a gente também percebeu, bom, a gente precisa de dinheiro para comprar a madeira dos telhados, que só a telha não resolve, e a gente precisa de dinheiro para remunerar a mão de obra qualificada para fazer esses telhados. Então, a gente precisa de crédito. Então, a gente também buscou recursos, conseguimos o apoio da American Planning Association, aí uma associação de planejamento urbano dos Estados Unidos, que veio com um programa com recursos do Departamento de Estado do governo norte-americano, e aí nós, com isso, nós fomentamos essa feira de trocas, né, conseguimos um espaço para armazenar material, compramos um automóvel para facilitar a arrecadação de materiais e levar nas casas das famílias e montar, estruturar a feira, e também criamos o Fundo de Crédito Solidário. Então, daí a gente passou a ter diferentes formas de fomentar as reformas. Então, nós tínhamos o subsídio, né, a partir de recursos de pesquisa ou outros tipos de doação. Nós tínhamos uma estratégia de economia solidária, que era a feira de trocas, e nós tínhamos uma estratégia de mercado, mas também de um mercado solidário, né, não um mercado de exploração, mas que era o crédito. Então, a gente conseguia trabalhar com crédito com famílias de recursos muito baixos, né? A gente fez um crédito de valor baixo para pagamento em poucos meses, justamente para a gente poder apoiar várias construções, porque não era um fundo muito grande, mas então eram valores de 600 a 1.200 reais, que as famílias pagavam entre 4 e 6 meses para fazer obras bem pequenininhas. Isso era um microcrédito habitacional, né? Que seria um microcrédito voltado ao habitacional. Deixa eu te falar, tem uma pessoa aqui, que é uma pessoa muito querida, inclusive, de Teresópolis, ele diz assim, projeto maravilhoso, o Zé Weitz, tá?
ele falou assim, projeto maravilhoso, existe aqui em Teresópolis um projeto de proteção das nascentes e comunidades produtoras de água do primeiro distrito. Já temos uma pequena ETE aguardando recursos para sua instalação e construção da rede de coleta e com previsão de utilização de mão de obra local nas obras. Gostaria de saber como poderíamos articular uma parceria para viabilizar arquitetos para estudos ou melhorias nessas moradias. O projeto Peloso está focado numa comunidade, Jardim Serrano. Eu vou te encaminhar o contato do Tavais. A gente vai construir alguma começar a conversar e explicar, né, como é. Não, porque hoje o meu trabalho tem sido esse de ensinar outras pessoas a fazer. Né? Quando a gente começou a ganhar visibilidade na mídia, muita gente me perguntava como é que eu faço agora? E aí não adianta eu simplesmente passar uma metodologia assim, em pouco tempo, né? Porque, na verdade, são muitas questões envolvidas. O que a gente fez foi começar a filtrar tudo que a gente desenvolveu nesse período e sistematizar todo esse conhecimento para tentar criar uma metodologia de formação continuada, que é o que eu tenho feito hoje. E aí eu associo a formação continuada a uma mentoria permanente, né, apoiando a instalação de núcleos em outras localidades. Então, é isso que eu tenho feito hoje a partir de São Paulo, e agora estou construindo aí uma parceria com uma organização de microfinanças, exatamente para poder viabilizar o crédito para os profissionais de arquitetura, para que eles possam oferecer aos seus clientes. É claro que aí a gente vai ter um recorte de perfil de família que possa ter acesso ao crédito, né? Porque o que a gente criou foi um crédito com um modelo próprio para uma população com uma renda menor, né? Mas nem sempre, trabalhando com outras organizações, aí a gente tem alguns recortes de perfil de famílias, mas o tempo todo eu venho tentando criar todo tipo de parceria para apoiar, para fomentar a instalação de núcleos e de reprodução, não especificamente da metodologia do arquiteto de família, mas das ferramentas e das estratégias que a gente desenvolveu e que podem ser utilizadas de acordo com as demandas e de acordo com os recursos disponíveis em cada lugar. Cada solução é única. Eu também queria aproveitar e dizer para o Zé Vaides que a gente está com a iniciativa da Unicerra, que é essa Universidade da Serra Carioca, né, que vai oferecer dezenas de cursos, e a gente está conversando com a Mariana para ver se as soluções também participa desse projeto com seus cursos de qualificação, com os seus seminários e, de repente, até com uma coisa mais ampla no futuro, né, um projeto mesmo de especialização acadêmica, na área, né, acadêmica para arquitetos e profissionais dessa área que queiram se qualificar nesse campo. Eu queria que você, Mariana, falasse também o pós soluções urbanas depois da experiência do Vital Brasil, né? Como é que agora, como é que as soluções urbanas está funcionando, como é que as pessoas podem obter informações sobre soluções urbanas, como as pessoas podem aprender mais sobre o arquiteto de família. Parece que vocês oferecem cursos agora, é isso? Uhum. Sim, eu estou com cursos, foi muito em função dessa experiência com o CAL, de percorrer o Brasil todo, dando palestras, e aí as pessoas vinham até mim depois das palestras, mas e aí, como é que eu faço? Como eu faço? Né, com essa mesma inquietação que você viu em mim quando a gente se conheceu, né, eu quero fazer isso também, mas como? E a gente foi descobrindo, né, como fazer. E aí e também as pessoas que me ligavam ou entravam ou mandavam e-mails e entravam em contato, como fazer. E aí então eu resolvi então transformar esse conhecimento todo nesses cursos. São cursos rápidos, objetivos, mesmo para aproximar os profissionais dessa prática. Agora eu estou fazendo esses cursos virtualmente, né? Durante algum tempo, durante muito tempo eram presenciais, e aí a gente fazia visitas à área onde a gente hoje está atuando aqui em São Paulo,
para visitar as casas reformadas, né? Mas nesse momento a gente não tem condições mesmo de fazer isso. Então, eu adaptei a metodologia ao curso virtual. Então, acontece em todos os meses, a turma de dezembro está aberta agora, começa semana que vem. Então, é só buscar aí nas redes sociais das Soluções Urbanas. A gente vai deixar um link aqui. Tá. E esse programa também, essa nossa conversa vai para o YouTube e a gente vai no canal do grupo e a gente vai divulgar para quem, porque muita gente, não só estudante de arquitetura, muita gente às vezes escreve querendo saber, principalmente com o grupo de Teresópolis. Teresópolis talvez seja a cidade do estado do Rio de Janeiro com o maior problema habitacional, né? Que é uma maior área de favelização do estado, né? Muitas pessoas não sabem disso, as pessoas acham Teresópolis só aquela questão bucólica e linda das florestas, mas a maioria dos trabalhadores da cidade vive mal, tem um transporte ruim, tem saúde ruim, que além das outras coisas que o Brasil todo tem, viver em Teresópolis pode ser muito confortável para a classe média, mas para quem é pobre é um sufoco ter que atravessar montanhas para poder chegar ao... Né, existem distritos que você fica 2, 3 horas esperando um ônibus para poder ir para o centro da cidade. Então, é importante, como a Cristina Lídia está falando aqui, é importante a gente divulgar isso, porque quanto maior a qualificação das pessoas, mais gente a gente vai ter na cidade preparada para ou formar organizações, ou fazer parceria com as que já existem, ou procurar os conselhos e, né, as redes de arquitetos, para que as pessoas tenham acesso a isso. Porque, na verdade, como você mesmo me ensinou, Mariana, as pessoas vão fazer a construção, a obra, sem você ou com você. Elas vão fazer. Se o Estado não oferecer nada, elas vão fazer da mesma forma, vão fazer mal feito, vão gastar mais dinheiro, vão se endividar mais, vão criar mais problemas, como você falou, né? Cai numa obra dessa, despesa para quem? Para o sistema, para o SUS. Né? Então, vai gerar um problema para a sociedade inteira. Então, talvez seja muito mais econômico para a sociedade inteira evitar que esses problemas aconteçam, né? E reduzir, pelo menos num nível decente, que esses acidentes aconteçam nessas comunidades que constroem as coisas sem menor... Você já viu, né? As pessoas fazem obras sem nenhuma proteção. Elas... Né? Talvez agora estão com dificuldade de usar máscara porque elas realmente não usam nada de proteção, né? Nunca usaram. Acho que com a pandemia agora é que eles conheceram uma máscara, porque antes... O isolamento nessas áreas, enfim. Na verdade, assim, a gente está falando de saúde física e a gente está falando aí do impacto para a vida da cidade, para as finanças públicas, mas a gente também está falando do espaço de moradia, que é o espaço de formação da família, o espaço onde a gente guarda os nossos pertences pessoais, é o espaço de proteção, é o espaço, né, de convivência, é o espaço de formação do indivíduo e, consequentemente, o espaço de formação dessa pessoa que vai formar a sociedade. Então, se a gente está pensando em sociedade melhor, a gente precisa pensar num espaço de moradia que seja, que realmente cumpra as suas funções fundamentais, né, que garantam descanso, que garantam a privacidade, que garantam a harmonia familiar. E quando a gente fala do impacto na saúde, não é só impacto na saúde física, saúde emocional, né? Uma casa escura, ela também traz um impacto no nosso emocional, uma casa onde você não tem a privacidade, onde gera que acaba levando a conflitos familiares, né? Como é que você vai garantir só a paz de espírito, tranquilidade, enfim, são muitos aspectos da moradia que podem estar associados até a violência doméstica, ao sofrimento psíquico, né, às depressões, enfim. Então, são muitas questões aí que a gente tem que pensar e entender que moradia de qualidade, ela promove saúde, ela pode reduzir vulnerabilidades sociais, mas ela pode tornar as pessoas trabalhar a autoestima
e garantir, de fato, que as pessoas estejam mais dispostas e felizes para as lutas diárias, né? Uhum. Eu queria, então, que você encerrasse a nossa live com listando aí o que as pessoas podem fazer para não só se qualificar, como também para entender melhor. O que você sugere? Filme, livro, leitura, site? Diz para gente. O que uma pessoa que ficou surpresa com o fato de existir projetos como esse, por exemplo, estou aqui no grupo, nunca ouvi falar, vi isso, fiquei interessado, não sou arquiteto, não sou urbanista, mas eu quero, de alguma forma, como cidadão, colaborar para que isso funcione na minha cidade. O que eu posso fazer? Olha, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo lançou essa semana um documentário falando sobre essa relação da saúde e moradia, né? Então, eu fico muito feliz de ver hoje que esse já é um tema que está sendo absorvido pelos profissionais da área de arquitetura, né? A relação com a saúde, e aí a pandemia só tornou isso mais evidente, mas foi lançado essa semana passada. Segunda-feira agora passou na TV Cultura e o link dele já está disponível, acho que pelo YouTube, mas depois eu passo para você. Então, Isso. existe esse documentário. Em termos de publicação, né, eu tenho uma publicação recente também, que é uma experiência, a experiência mais rica em termos de política pública, tá? Que é a experiência da CODAB de Brasília. Também posso passar o link para você depois, porque a edição ainda é virtual. Eles fizeram uma edição pequena, física, né? E aí me convidaram para escrever o prefácio, e eu tive essa felicidade de escrever um prefácio da experiência da qual eu sou fã, né? E o livro foi escrito por arquitetos que atuaram nos núcleos de cada território, nas favelas do Distrito Federal, atuando com assistência técnica e prestando serviços diretamente à população. Então, essa experiência, como política pública, é a melhor que tem. E continua, tá? Eles ainda estão atuando. Então, assim, eu tenho agora, lembrando rapidamente de publicações e estreias recentes, tenho essas, e acho que em algum outro momento eu lembro de outras coisas. Quem sabe a gente vai, não é? Quem sabe a gente vai produzir. A gente vai produzir. Eu estou com 2 livros aí no caminho, mas a gente pode pensar assim, a gente já até conversou sobre isso, né? Na possibilidade de transformar a experiência das soluções num material impresso para que as pessoas possam entender. Eu acho que as pessoas até entendem melhor quando ela está contextualizada, né, historicamente, politicamente, você entender como é que é a evolução. Não só questão técnica, a questão técnica é uma questão que você vai adquirir em algum momento, mas a questão histórica e política é importante para você entender. E essa coisa que eu falei para você, a emoção das pessoas em ter a casa redesenhada, né? É quase como a vida redesenhada. Eu sei que eu fui criado numa casa sem um quarto, eu nunca tive um quarto quando eu era pequeno. E eu sei que isso influenciou muito o espaço para eu poder estudar. Então, eu ia para a igreja, eu ia para a biblioteca, eu ia para lugar para ter um lugar para estudar, mas a sorte é que eu não tinha irmãos, então era mais fácil. Mas eu imagino numa casa que tem vários irmãos, para você estudar é impossível, para você se concentrar, né? Hoje em dia, com computador, celular e redes sociais, fica mais difícil ainda, porque naquela época a gente não tinha essas coisas, essas distrações todas, né? Hoje em dia, um jovem tem muita distração e ainda tem um ambiente familiar que não ajuda, muitas vezes. Então, a gente hoje está vivendo isso, nesse período de isolamento, em que a gente tem que conciliar espaço de estudo das crianças com espaço de trabalho, né? A gente está aqui, né, e a vida doméstica continua acontecendo, né? Isso em todos os lugares. Muitas vezes a gente está com um blazerzinho aqui, mas está de short, porque já está fazendo uma faxina aqui, entendeu? Então, a gente está vivendo isso agora, mas imagina quem vive isso no seu dia a dia e que divide, sim, o espaço da casa com uma atividade comercial ou com uma prestação de serviço ou uma produção
de caráter familiar, mas que é uma complementação de renda ou é a fonte principal de renda. É muito comum nas favelas as pessoas terem uso misto em casa, claro, né? No seu dia a dia. Então, assim, na verdade, a gente hoje está vivendo um pouco do que as pessoas vivem de forma muito mais precária uma vida inteira. Não é à toa, Marco, que o mercado da construção, nesse período de reforma, cresceu muito. Porque as pessoas estão dentro de casa, elas começam a perceber o que incomoda ou tem necessidade de adequar o seu espaço. Então, eu tenho amigos arquitetos que trabalham com o público de maior renda, né? E que nunca trabalharam tanto como nesse período da pandemia, né? Agora, quem não quer adequar as casas, lugares vão ser adequados, porque a pandemia vai passar, mas a preocupação com outras pandemias, com os outros vírus, virão sempre. Então, assim, eu acredito que a sociedade vai agora mudar a forma de se vestir, de se comportar. Eu acredito que o impacto, quem for estudar o impacto da gripe espanhola na sociedade, até o hábito de lavar as mãos, que surgiu justamente em épocas depois de pandemias, antes de comer, né? Eu acho que assim vai ter um impacto muito maior e muito mais profundo nas relações humanas, afetivas, culturais, sociais, urbanas, do que a gente pode imaginar. A gente só está no começo de uma mudança da sociedade. E eu vi uma semana agora um seminário muito interessante em que o palestrante falou, olha, todas essas mudanças já vinham acontecendo. A pandemia só acelerou, como as guerras aceleram, os processos que já vinham na sociedade. Então, essa virtualização que a gente já estava vivendo, ela foi acelerada. E eu me lembro com você, Mariana, e com outras pessoas, eu sempre insisti muito, virtualize-se, porque, não é isso? Há anos a gente fala nisso. E eu tenho amigos que não, você entrou, você foi, você navegou, mas eu tenho amigos que não fizeram isso e agora estão completamente perdidos porque eles não conseguem, né? Você depois de uma certa idade é mais difícil ainda, né? Eu já venho me virtualizando assim até Nossa, desde que você era minha referência para isso, você estava sempre à frente de todo mundo e eu tinha o primeiro BBS, que era uma coisa assim, fui um dos primeiros a ter a primeira internet comercial no Brasil, assim, eu sempre não tinha ideia, lógico, eu não tenho bola de cristal, mas eu sentia de alguma forma, eu lia muitas pessoas como, até o Bill Gates, que escreveu um livro chamado Estrada do Futuro, há 20 anos atrás, falando que o mundo todo funcionaria virtualmente, tudo funcionaria virtualmente. E chegou o momento, né? Infelizmente, não todos estão preparados para isso, mas a gente vai correr atrás e a gente vai... eu não sei se tem voltar atrás, eu não sei. Eu gostei tanto desse período, assim, acostumei tanto a trabalhar em casa, online, muita gente, que eu não sei se eu me adapto a um escritório novamente. Talvez eu descobri que todas as coisas que eu faço, muita gente descobriu. A gente não precisa se deslocar de casa até um escritório para fazer, porque a gente tem os equipamentos em casa hoje em dia para fazer. E isso vai reduzir poluição, isso vai reduzir trânsito, isso vai fazer uma migração das grandes cidades para cidades do interior, de volta, vai redesenhar cidades, né? Então, assim, muito obrigado. Mas você existir nas nossas vidas, porque é preciso que pessoas pensem a cidade como você pensa, pensem a moradia como você pensa, tem esse olhar, essa preocupação de pesquisa. Eu sei que você não é a única, mas é a única que eu conheço e que eu gosto. Então, assim, eu preciso dizer para você publicamente que você é uma inspiração para muita gente. Espero que seja para muitos jovens, porque a gente vai passando, né, e a gente vai acumulando experiência, mas se a gente não passar adiante dessa experiência, vai morrer com a gente. Então, você faz um trabalho lindo, que é de qualificar as pessoas para que elas qualifiquem outras. Entendeu? Não, e agora eu estou voltada para isso mesmo, porque esses anos todos eu pratiquei, né? Eu tive e fiz pesquisa de forma assim, associada às instituições de pesquisa, e aí então agora eu, né, estou
indo para a academia, mesmo fazendo o processo inverso, né? Vou levar essa experiência para a academia para poder, né? Estou entrando agora no mestrado para poder apoiar a formação de futuros profissionais de arquitetura com essa visão que é o que a gente quer hoje da arquitetura mais democrática, mais acessível e mais assim, que realmente os profissionais estejam preparados para atender as reais necessidades da sociedade, né? Na verdade, a gente está falando aí de 85% das construções no país que não têm profissionais habilitados como responsáveis por elas, né? Então, só os arquitetos e engenheiros, eles no país respondem só por 15% das construções. Então, não temos um país de técnicos de futebol, temos um país de construtores que fazem tudo sem orientação técnica, né? Na verdade. Exatamente. Muito obrigado, Mariana, e espero ver aí os links que você citou, você pode colocar aqui na live que outras pessoas vão assistir e vão né, clicar, vamos seguir conversando nessa parceria para ver se a gente consegue, em Teresópolis, oferecer esses treinamentos que você mencionou, essas qualificações que você mencionou, e a gente vai se ver em algum momento quando a gente for vacinado. Tá ótimo. Eu só saio daqui vacinado, senão eu fico aqui dentro mesmo. Entendeu? Eu já me virtualizei há muito tempo. Eu já moro na internet há muito tempo. Então, para mim, tá beleza. Não, no meu caso, não. Para fazer as minhas reformas, eu preciso da máscara, do álcool em gel. Eu preciso ir para a rua. Tá bom. Vamos nos vacinar e vamos para a luta. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada, um beijo. Tchau.